Imagine só, você perde seus pais ainda criança, vê sua herança ser levada pelos próprios tios, é mandado para um orfanato onde ninguém acredita em você. Esse poderia ser o fim da história de Hans Wilsdorf, mas na verdade, foi o começo de uma jornada que transformaria esse menino em criador da marca, que hoje é símbolo absoluto de luxo e conquista, a Rolex. E aqui vai um detalhe que quase ninguém sabe. Essa jornada não foi uma linha reta. Ela foi feita de tragédias, guerras, rejeições e momentos em que tudo parecia perdido. Mas Hans transformou cada queda em degrau. E é justamente por isso que sua história até hoje inspira empreendedores, sonhadores e qualquer pessoa que já foi desacreditada na vida. Se prepare, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em uma narrativa repleta de viradas dramáticas, ousadia e superação. Hans nasceu em 22 de março de 1881, em Kulmbach, na Alemanha, filho de uma família de classe média, que administrava um próspero comércio de artigos de ferro. Parecia ter uma vida estável pela frente, mas a vida, em um intervalo de tempo cruel, arrancou dele o que mais importava. Aos 12 anos, em 1892, Hans perdeu a mãe. No ano seguinte, perdeu também o pai. De repente, aquele garoto se viu órfão, sem família, sem lar. Os tios, em vez de preservarem o legado dos pais, venderam o negócio da família. E como se isso não bastasse, mandaram Hans e seus irmãos para um internato chamado Ernestinum Coburg, na Baviera. Lá, além da dor da perda, ele enfrentava o preconceito. Era tratado como forasteiro, alvo de provocações constantes, até por causa da religião. Qualquer criança poderia ter se revoltado, desistido ou se acomodado. Mas Hans fez algo diferente. Ele decidiu transformar sua dor em combustível. No orfanato, Hans mergulhou nos estudos. Desenvolveu disciplina, aprendeu francês e inglês, destacou-se em matemática e cultivou uma paixão por leitura. Ele próprio dizia mais tarde: "Meus tios não foram indiferentes. Eles me ensinaram a ser independente desde cedo. Isso me fez aprender a cuidar das minhas coisas e sempre olhar para o amanhã." Era o primeiro grande ensinamento. Mesmo na adversidade, ele encontrou força. Foi nessa fase que conheceu um jovem suíço que contava histórias fascinantes sobre sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, famosa mundialmente pela relojoaria. Essas histórias despertaram em Hans uma curiosidade insaciável. Como seria viver em um lugar onde as pessoas criam máquinas capazes de medir o tempo? Sem perceber, ele estava sendo apresentado ao destino. Aos 19 anos, cansado da rotina limitada do internato, Hans tomou uma das decisões mais corajosas de sua vida: sair da Alemanha e tentar a sorte em outro país. Partiu para a Suíça, sozinho, com pouco dinheiro no bolso, mas com uma sede imensa por oportunidades. Em Genebra, conseguiu emprego como aprendiz em uma empresa que exportava pérolas. Ali, aprendeu algo importante. A empresa não produzia nada, apenas comprava e revendia, mas mesmo assim lucrava. Foi a primeira lição prática de negócios. Visão é mais importante do que recursos, mas o destino ainda guardava uma surpresa. Um amigo suíço o indicou para trabalhar em uma das maiores empresas relojoeiras da época, a Kuhn & Korten. Em La Chaux-de-Fonds, Hans entrou como correspondente em inglês, ganhando apenas 80 francos suíços por mês. Mas esse emprego foi um divisor de águas ali. Ele não apenas escrevia cartas, ele testava relógios, dava corda em centenas de peças, analisava cada detalhe. Enquanto colegas viam rotina, Hans via oportunidade, e foi nessa experiência que ele percebeu algo que mudaria o futuro. Os relógios de bolso dominavam o mercado, mas eram pouco práticos. Já os de pulso, vistos como acessórios femininos, eram rejeitados pelos homens e considerados imprecisos. Hans enxergou além. Um dia os relógios de bolso vão desaparecer. Os de pulso serão o futuro. Na época, essa previsão parecia um delírio, mas ele estava prestes a prová-la certa. Após cumprir serviço militar na Alemanha, Hans mudou-se para Londres. Trabalhou em uma empresa de relojoaria e, em pouco tempo, se tornou responsável por expandir vendas para novos mercados. Mas ele queria mais. Foi em Londres que conheceu sua esposa, Florence, e seu cunhado Alfred Davis. Em uma conversa de família, Hans abriu seu coração. "Quero criar minha própria empresa de relógios, mas preciso de capital para começar." Davis acreditou no jovem visionário e topou investir.
Assim, em 1905, nasceu a Wilsdorf Davis. A empresa crescia, mas Hans sentia que precisava de um nome forte, sofisticado, fácil de pronunciar em qualquer idioma. Após várias combinações, chegou a palavra perfeita. Rolex, curta, elegante, Hans soube na hora. Aquele era o nome que marcaria gerações. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, muitas empresas fecharam as portas. Mas, ironicamente, o caos trouxe a primeira grande vitória da Rolex. Nas trincheiras, os soldados descobriram que os relógios de bolso eram pouco práticos. Os de pulso, por outro lado, eram mais rápidos, seguros e funcionais. E foi nesse cenário sangrento que a previsão de Hans se confirmou. Os relógios de pulso eram o futuro. De repente, aquilo que antes era ridicularizado se tornou essencial, e a Rolex ganhou uma reputação imbatível de precisão e resistência. Mas Hans queria mais. Em 1926, lançou uma inovação revolucionária, o Rolex Oyster, o primeiro relógio à prova d'água. Uma caixa hermética, que protegia contra poeira, suor e líquidos. Mas ele sabia que invenção não bastava. Era preciso provar. E aqui vem outro plot twist genial. Em 1927, a nadadora britânica Mercedes Gleitze anunciou que tentaria atravessar o Canal da Mancha, uma travessia de mais de 30 quilômetros em águas geladas. Hans viu ali a chance perfeita. Ofereceu a ela um Rolex Oyster para usar durante a travessia. Mercedes quase morreu de frio, mas o relógio saiu intacto. O feito ganhou destaque no jornal Daily Mail, e o mundo inteiro ficou sabendo do relógio que desafiava o impossível. Hans não parou por aí. Colocou relógios Oyster funcionando dentro de aquários com peixes vivos nas vitrines das joalherias. As pessoas ficavam em choque. Como um relógio podia funcionar debaixo d'água? Essa ousadia transformou o Rolex de simples produto em objeto de desejo. E vieram outros feitos. Em 1933, a Rolex participou de um voo sobre o Monte Everest. Em 1935, estava no pulso do piloto Malcolm Campbell, que quebrou recordes de velocidade. Cada façanha reforçava uma ideia. Rolex era sinônimo de confiança, resistência e prestígio. Mas nem tudo era vitória. Em 1944, Hans perdeu sua esposa Florence, a mulher que sempre esteve ao seu lado. Devastado, ele tomou uma decisão surpreendente. Fundou a Wilsdorf Foundation e transferiu para ela 100% das ações da Rolex. Isso significava que a marca jamais seria vendida ou abriria capital. E até hoje pertence à fundação, que financia projetos sociais e mantém o espírito de Hans vivo. Nos anos seguintes, a Rolex não parou de inovar. O Datejust, em 1945, primeiro relógio automático com calendário. O Day-Date, em 1956, que mostrava também o dia da semana. O lendário Submariner, em 1953, que se tornou o favorito de mergulhadores e até de James Bond nos cinemas. Hans faleceu em 1960, mas deixou um legado imortal. De um órfão rejeitado em um internato na Alemanha, a criador da marca de relógios mais icônica do mundo. Hans Wilsdorf provou que não são as circunstâncias que definem quem você será, mas sim a forma como você reage a elas. Seu legado nos lembra de que as maiores conquistas surgem nos momentos mais difíceis. E aí, essa história te surpreendeu? Se sim, já deixa o like e se inscreve no canal Faísca, narrada para não perder outras narrativas de superação e visão que marcaram o mundo.